Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero também cumprimentar nessa noite a nossa comunidade que está online na internet. Que Deus possa estar abençoando vocês que estão nos acompanhando ao vivo e posteriormente também na gravação, compartilhando na sua casa, com os amigos, irmãos. Meus queridos, nós vamos estar falando hoje dentro do texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia nesse momento. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao 11. Nós vamos estar tratando hoje sobre o coração da fé cristã. Nós vamos entender a aplicação prática e espiritual de entendermos qual é a necessidade de compreendermos de uma maneira aprofundada sobre a importância desse coração, que é o âmago de tudo aquilo que fazemos como crentes no Senhor Jesus Cristo. E é importante entendermos isso. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao 11. Vou ler primeiro e logo após nós vamos estar orando a Deus nesse momento. Eu estarei lendo na linguagem de hoje, que é uma linguagem um pouco acessível também para aqueles que estão tendo pela primeira vez o contato com as Escrituras Sagradas. Diz o seguinte, o verso 3 do capítulo 15. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez só a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos eles, apareceu também a mim, como também para alguns nascidos fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e pela graça que Ele me deu, não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa a mensagem que me foi entregue por mim, ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que todos nós acreditamos. Amém, Senhor. Fecha teus olhos, meu querido. Bendito e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que estamos tendo de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa que temos de estar juntos aqui para louvar e agradecer o Teu nome. Peço também que visite, Senhor, a minha família nesse momento, a aluna que está com um pouco de febre nessa hora, para que o Senhor também possa estabilizar a temperatura dela, também trazer tranquilidade sobre essa enfermidade desta gripe. Também peço por cada um que está aqui, Senhor, que independente de problemas ou de âmagos de coisas que passaram durante o dia, estão aqui para te louvar e te agradecer, Senhor. E é por isso que nós estamos te louvando, e é por isso que pedimos que a Tua palavra seja a verdade em nossos corações nessa noite, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amados, na primeira confissão de fé da nossa igreja, no sentido de igreja histórica, não denominação batista, mas da cristandade, chamada o Credo Apostólico, existe um parágrafo bastante interessante no Credo, que ele diz a seguinte proclamação: que Cristo padeceu, Ele foi crucificado, que Ele foi morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e desceu à mansão dos mortos. Esta declaração de fé que permeia a igreja há muitos e muitos séculos e chega até hoje ainda,
ela nos faz justamente uma alusão àquilo que está escrito no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, que é justamente aquilo que podemos declarar perfeitamente como o coração da fé cristã. E esse coração, ele nada mais é do que um apontamento para a cruz do Calvário. E falar de cruz nos arremete a entendermos um pouco do que foi a crucificação de Cristo. Qual é o legado dessa crucificação para a nossa vida, para que como crentes possamos rememorar a importância desse ato tão importante que fundamenta a existência de nossa fé e que fundamenta o propósito de você estar aqui essa noite. Franklin Ferreira, em seu livro O Credo dos Apóstolos, ele faz uma descrição detalhada do complexo sistema que era o assassinato por meio da crucificação. Eu queria lê-los para que você pudesse compreender a magnitude desse tal sacrifício. Franklin Ferreira diz que a crucificação, ela era uma das mortes mais humilhantes e infames no mundo antigo. Era onde os piores bandidos seriam crucificados. Essa forma de morte também era usada para aterrorizar os inimigos. As crucificações são descritas em livros como Guerras dos Judeus, onde Flávio Joséfos faz essa descrição. Em Anais de Tácito, são narradas as crucificações no contexto das fronteiras germânicas. O crucificado, ele era cravado com pregos e cravos em suas mãos. Algumas vezes esses pregos não conseguiam entrar nas mãos da pessoa, como é retratado nos filmes e nos quadros que a gente vê. No entanto, ele era colocado nesses dois ossos que ficam aqui no braço. Entre seus dois vãos, o prego era fixado. Algumas vezes esses pregos também eram colocados nos pés, mas não entre o vão e o calcanhar. Mas eles eram literalmente colocados de maneira que esmagassem o calcanhar no processo. Algumas cruzes eram penduradas numa posição em que as pessoas ficavam sentadas, ele descreve. O que levava as pessoas a morrerem por uma morte de asfixia. A posição fazia com que os líquidos de dentro do corpo subissem ao pulmão, sufocando o crucificado. O tempo de uma crucificação ocorria entre 2 a 3 dias. A pessoa geralmente era crucificada no local onde cometia o crime. E quando era capturada pela essa instituição romana. Por isso, Jesus Cristo é crucificado em Jerusalém. Podemos imaginar, segundo o parágrafo de Franklin Ferreira, dizendo como as pessoas zombavam, jogavam pedra, ridicularizavam aqueles que estavam morrendo na cruz. Era uma morte horrorosa, demorada, violenta. Algumas vezes os soldados empalavam as pessoas que estavam crucificadas. Isso é, eles enfiavam uma estaca de pau que atravessava o orifício anal e saía em suas bocas. Aqueles que eram crucificados eram degradados. Podemos imaginar abutres pousando em cima daqueles cadáveres e picando juntamente com covos as pessoas ainda vivas, machucando completamente a pessoa que inerte, lentamente ia morrendo. Assim eram as crucificações naquela época. E Franklin Ferreira continua ainda o seu relato. A cruz que geralmente era usada era uma cruz latina. Havia um outro tipo de cruz que era tal, chamada de tal, onde a pessoa ficava ainda mais exposta. Cristo tem grandes indícios que foi crucificado com a cruz latina, que é comumente representada em quadros e em filmes. Como vimos, não era uma morte bonita de se ver. Ele fecha o parágrafo dizendo: aquele que assumiu a forma de escravo, morreu essa morte e morreu fora de Jerusalém. Quando começamos a olhar essas descrições, nós começamos a sentir o impacto e o choque da brutalidade da morte a que Cristo Jesus foi submetido. Pior ainda é a gente entender que movimentos como a teologia liberal, o feminismo radical, eles estão tentando tirar a cruz da mensagem do Evangelho, unicamente porque eles não conseguem conceber que o Filho de Deus poderia ter morrido de uma morte tão doentia. Negar a cruz é negar o Evangelho. Não assumir o sacrifício de Cristo é não assumir aquilo que é o âmago máximo, a centralidade máxima de nossa fé. O fato é que Cristo ele foi crucificado
que ele padeceu naquela cruz as mais terríveis humilhações. E o pior ainda, suportou todo esse vexame nu. Muitas vezes nós vemos a crucificação em peças de teatros, em filmes, retratado com ele com apenas uma única manta. Mas historicamente é comprovado que cada crucificado ele ficava pelado enquanto o processo de morte ocorria. Não foi diferente com Jesus Cristo. A Bíblia fala que a sua única peça de roupa foi rasgada e os pedaços foram apostados como uma loteria de sorte, disputado no bozó, para ver qual era o soldado romano que ficava. Porque conta-se que as vestes de Jesus eram uma veste que de cima a baixo era em uma única costura a sua túnica. Não tinha emenda, não tinha costura, era tecida única e totalmente. Em um tecido caro e raro para aquela época. Fato que fez com que os soldados disputassem as suas roupas, jogando. No indício de que era inadmissível uma pessoa que tinha tão poucas propriedades e rendas, ou nenhuma como Jesus Cristo, pudesse ter uma roupa daquela maneira. Entender a mensagem da cruz, ela é urgente para as nossas vidas. E muitos de nós temos negligenciados na nossa fé, porque nós não estamos compreendendo a dimensão desse sacrifício em nossas vidas. E isso vem acontecendo porque não só a teologia liberal, não só o feminismo, mas as nossas atitudes em todos os dias têm esmagado as nossas concepções com Cristo. Nós estamos muitas vezes embotoados da ideologia do mundo. Nós estamos muitas vezes saturados e molhados pelo progressismo. Muitas vezes saturados e molhados pelas concepções do nosso bem entender. E esquecemos do valor da cruz de Cristo em nossas vidas. Talvez se eu sacolejasse um molho de chaves, para você era apenas um barulho comum. Mas o som das chaves sendo sacolejadas para uma pessoa que está dentro de uma penitenciária é um som de esperança de que aquele pode ser o dia que ela será liberta. Talvez você já se acostumou com a mensagem da cruz todos os dias e tem vindo para a igreja de uma forma automática. Você coloca a roupa sem nem compreender a dimensão e a importância desse ato litúrgico que estamos aqui diante da presença de Deus. E isso já se tornou tão comum na sua vida que você não está mais relevando a importância dessa mensagem. E aí muitas vezes você está envolvido na prática da injustiça. Ou se não está envolvido nessa injustiça, está conivente com essa mesma injustiça. Ou se muitas vezes você não está imbuído em muitos pecados, mas está com os olhos fechados, deixando que outros pequem, sem você fazer o seu dever cristão, que é alertar as pessoas que estão indo aos passos largos ao inferno. Porque é importante como igreja entendermos a importância do coração de nossa fé. Primeiro, porque precisamos entender o propósito da morte de Cristo. A morte, meus queridos, é um dos inimigos que mais nos atemoriza em nossas vidas. É uma fila que ninguém quer dar o seu lugar. Se a morte fosse uma fila, todo mundo trocaria de lugar. A morte é algo tão impactante nas nossas vidas, porque nós não fomos criados para a morte. Porque quando você passa por uma situação de luto, de perca, de morte, parece que a sua alma é arrancada de todo o seu âmago. Parece que um vazio se instala na sua vida e um sentimento de impotência toma conta da sua vida, como se tudo tivesse acabado. Você vai sentir isso no dia que perder a sua mãe, no dia que perder o seu pai, no dia que tiver a desgraça de muitas vezes perder um filho, ou a esposa, ou o marido. Você vai sentir como se o mundo tivesse sido arrancado. E sabe por que isso acontece, meus queridos? Porque nós não fomos criados para a morte. Deus nos fez para a eternidade. Deus nos fez para que a gente desfrutasse daquele jardim. Deus nos fez para que cada um de nós vivêssemos a glória e a autoridade debaixo de sua presença. Mas no dia que Adão rompeu com esse pacto, no jardim do Éden, comendo aquele fruto lá naquele jardim, e trouxe não só o pecado, mas a morte, nós a partir daquele momento começamos a viver com aquele inimigo.
Por isso a morte é algo traumático, ela é debilitante. É uma anomalia que todos os dias, quando você lembra, ela aponta e digo, lembre do Éden. Cada dia vivo nessa terra, a sua idade, o seu corpo, os seus órgãos internos, cada célula do seu corpo está clamando, lembre do Éden. Do dia que saímos do ventre da nossa mãe, nós começamos a morrer. E o momento em que começamos a morrer é o momento que vamos se encontrar definitivamente com a morte. É algo que cada um de nós precisamos ter a certeza do que estamos fazendo com nossas vidas. O mundo está nos saturando com o tempo todo dizendo o que precisamos conquistar, o que precisamos ser, o que precisamos fazer. Existe uma tonelada em nossos ombros nos obrigando a ser felizes, onde a Bíblia em lugar nenhum, ela determina que a felicidade deve ser uma busca constante. Nós somos seres humanos, e os momentos de tristezas, de percas, de depressões e de derrotas fazem parte do nosso viver. Mas a sociedade nos coloca um peso absoluto, que você tem que ser uma pessoa de sucesso, que você tem que ser feliz. As propagandas dizem, beba Coca-Cola para ser feliz, compre o colchão da Ortobon para ser feliz, compre o Adidas para ser feliz, compre o Polo para ser feliz, compre uma camisa da Hering para ser feliz, compre um terreno para ser feliz, compre um terreno no Parque das Acácias para ser feliz, compre esse shampoo para ser feliz. A felicidade tem nos ditado como uma ditadura, e você está vivendo sufocado, porque estão lhe obrigando a ser feliz. Quando o seu corpo, quando a sua mente, quando Cristo tem apontado e dizendo, lembre do Éden. E lembrar do Éden é lembrar que um dia vamos estar diante de Deus, prestando conta sobre tudo aquilo que nós vivemos. Nós vivemos em um país onde 40 mil pessoas morrem todos os anos de violência. Nós estamos debaixo de uma verdadeira guerra civil, onde a gente sai e não sabe se volta. Somado a tudo isso, existe a qualidade de vida horrorosa que vivemos. Nos entupimos de hambúrguer, gordura saturada e produtos entubados, açúcares e refrigerantes, destruindo cada vez mais as nossas vidas. Hoje você pode estar aqui, louvando a Deus, mas talvez amanhã, por essa hora, você deve estar numa terra gelada de algum cemitério da nossa região, porque a morte, ela é iminente. A morte, quando ela vem, ela não avisa, ela é fulminante, e nós como crentes temos que convivê-la todos os dias de nossas vidas. E o único que poderia derrotar isso se chama Jesus Cristo de Nazaré. E sabe como é que ele fez isso? Sabe como ele derrotou esse inimigo tão pavoroso que nos rodeia todos os dias, desde o dia de nosso nascimento? Ele teve que morrer para matar a própria morte. O Deus homem não só provou a morte, mas ele viveu também a dor do luto, quando ele perdeu o seu pai José. Cristo experimentou todas as paixões e dores possíveis que eu e você experimentamos. Não existe uma única dor nesse mundo, um único problema, uma única aflição, uma única coisa que eu e você suportamos, que ele não tenha passado. Ele suou para conseguir o pão de cada dia dele nos 33 anos de vida que ele passou na terra. Ele chorou quando ele teve que ver o seu pai ser enterrado. E mesmo com o poder do Filho de Deus de todo o universo, ele teve que se conter, porque não era o momento dele. Ele viu a sua mãe chorando, perdendo o seu filho mais amado, e teve que se conter, de mandar os anjos do céu acabar com todo aquele cenário no Gólgota de Jerusalém. Ele teve que sentir o beijo de Judas, sabendo que poucas horas antes Judas estava molhando o pão no mesmo jarra com ele, no mesmo vinho. Ele teve que sofrer com Pedro, que era aquele como se fosse o nosso melhor amigo,
que chega para perto de você e diz: olha, a gente está junto para tudo, olha, pode contar comigo. E quando você mais precisa dele, tudo que ele faz é mandar um emoji de uma mãozinha orando. E ele sentiu aquilo através de Pedro, olhou para Pedro e disse: tudo bem, Pedro. Mas quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele desce ao inferno e toma a propriedade que simboliza tudo aquilo. Ele arranca da morte a chave dela. Meus queridos, talvez você não entenda essa magnitude, mas você já morou numa casa em que você não é o dono da própria chave dela. Isso acontece com a morte, isso acontece com o inferno, isso acontece com Satanás. Satanás não tem a chave da própria casa que mora. Porque Cristo, quando ele ali morre na cruz do Calvário, os filmes, as séries, o teatro, gostam de dramatizar que naquele momento Satanás estava alegre, estonteante, soltando fogos. Meus queridos, no momento da cruz do Calvário, foi a hora mais desesperadora de Satanás durante os mais de 10.000 anos de vida dele. Porque ele viu que naquele momento estava se cumprindo o sacrifício do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Ele estava desesperado, arrancando os chifres, os cabelos, seja lá o que ele tenha, porque ele sabia que naquele dia estava sendo concretizado a salvação da humanidade. E nós perdemos esse sentido, sabe por quê? Porque estamos penhorados no próximo contra-cheque, no próximo diploma, na próxima pós, na próxima casa que vamos comprar, na roupa de São João, na roupa de festa. Estamos preocupados no fechamento da folha, na matéria-prima que o fornecedor ainda não entregou, na meta da loja. E nós esquecemos da grandiosidade que temos o Deus que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ele derrotou a morte, meus queridos, e fez o que nenhum outro ser humano conseguiu fazer. Ele volta para testemunhar, porque ele ressuscitou, glória a Deus. A segunda coisa para entendermos o coração da fé cristã, a primeira é entendermos o valor da morte de Cristo, e a segunda é entender o valor da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 29 ao 32, diz o seguinte, acompanhe sua Bíblia, Atos 2, 29 ao 32. Irmãos, seja-me permitido vos dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes se assentaria em seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Estevão declarando isso de uma maneira poderosa. Ele, em outras palavras, se você não entendeu a complexidade do texto, ele estava dizendo: meus queridos, você vai no túmulo de Davi, ele está lá ainda morando entre nós. Mas o Deus Jesus Cristo de Nazaré, que morreu crucificado, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, ele não está mais entre nós. E não só está mais entre nós, como seu corpo não experimentou nem o estado de putrefação. Quando eu e você morrer, meus queridos, o prazo máximo depois do formol é 24 horas para começar a estourar tudo que é líquido dentro de você. A primeira coisa que vai começar a se liquefazer vai ser suas veias linfáticas. E daqui a pouco tudo aquilo que é secreção sua vai começar a aflorar de todos os orifícios de seu corpo. Em 15 dias você já estará num estado imprestável de putrefação, irreversível. Dentro de 3 anos, o máximo que pode sobrar de você são cabelos e a roupa que ele enterrou. Cristo não experimentou nem a ação das bactérias sobre o seu corpo fazendo-o apodrecer, glória a Deus.
todos os outros grandes homens que se denominavam deuses, intocáveis, os faraós do Egito, os Césares de Roma, os grandes pilares das religiões humanas, estão enterrados, e todos os anos seus fiéis têm que fazer peregrinação para lá. Mas você não precisa sair de Tiberíades para ir em Jerusalém, não. Porque se você for lá, você vai apenas a um memorial. Porque o Cristo não está mais lá, aleluia. Quando John Herbert, em 1886, encontrou nas cavernas de Jerusalém o provável Gólgota, e mais tarde, em 87, consegue identificar com precisão o local onde Cristo foi enterrado. Aquele expeditor, aquele arqueólogo, quando ele entra na tumba, descobre as evidências, bate, faz o teste de carbono. Ele conseguiu encontrar todas e qualquer evidências dentro daquela tumba. E ele bate o pé em 1887 dizendo: este é o local onde Cristo foi enterrado. Ele encontrou tudo, meus queridos, mas não encontrou os ossos de Jesus Cristo ali. Porque ele foi ressurreto. Se por um lado Cristo nos salvou, e a sua ressurreição é a autenticidade do seu sacrifício por cada um de nós, a sua ressurreição ao terceiro dia é o selo final de que a nossa fé não é vã. Sabendo disso, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o mesmo que estamos fazendo a exegese, a partir do versículo 12 ao 17, Paulo ele continua dizendo, dando um choque de realidade, dizendo o seguinte: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos como falsas testemunhas de Deus, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que Ele não ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscita. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e tudo o que fazemos é para permanecer no pecado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você não acredita que Cristo não ressuscitou, por tabela você não vai acreditar que os mortos irão ressuscitar. Por tabela você não vai entender a dimensão da obra de Deus. Por tabela, se você não acredita que Ele ressuscitou, que os mortos irão ressuscitar, então, meus queridos, é tudo que nós estamos fazendo aqui. A nossa pregação é vã. E se a nossa pregação é vã, tudo que estamos fazendo, sair de casa, ir para a escola bíblica, servir a esse Deus, tudo é vão, meus queridos. Porque a pilar fundamental da nossa fé se chama a ressurreição de Cristo Jesus. E é por isso que nós não estamos, muitas vezes, desesperados em um velório, porque sabemos que todos que estão morrendo irão ressuscitar para prestar contas diante de Deus, porque Ele foi a primazia da nossa ressurreição. Hoje fala-se muito pouco nas pregações sobre a ressurreição de Cristo. Talvez se você nunca for a um culto fúnebre, você nunca vai ouvir sobre a ressurreição de Jesus. Porque falar na ressurreição de Jesus é nos confrontar em nossos pecados. Nós temos uma visão meio deturpada do que é o céu, que é muito mais uma visão do espiritismo do que uma visão do evangelho. Nós temos uma visão clara, muitas vezes formada pela cultura medieval, de que o inferno é um caldeirão de óleo fervente, aqueles diabos vermelhos, com aqueles tridentes enormes, espetando a sua bunda, morrendo de rir. E quando nós vamos olhar para o céu, uma visão ainda mais folclórica ainda. Nós imaginamos um céu cheio de gelo seco, parecendo um encerramento de show da Domus. Nós imaginamos pessoas de túnicas brancas, com auréolas penduradas, parecendo aquela típica cena de Mazzaropi, de um filme de Mazzaropi no céu. E aí a gente vive a nossa vida pensando que o céu é aquela complementação de pessoas de asinhas cheias de penas de ganso, tocando harpa, quando a realidade do céu é muito mais envolvente, ela é muito mais transcendente.
Ela é uma imagem surreal, etérea, espiritual. Paulo não conseguiu descrever, ele disse apenas que foi ao terceiro céu e não soube descrever. João, ele na sua inocência, tenta aproximar com coisas que aqui na terra ele conseguia ter uma noção, mas ele não consegue dar a dimensão da glória. Ele fala que o céu parece ruas de ouro, que os fundamentos dos muros da cidade santa lá no céu são de safiras, topázio, e ele dá 12 tipos de pedra preciosa. Mas nada daquilo consegue chegar à dimensão humana da glória do que está nos esperando lá no céu. Onde tudo isso vai cessar. Onde você não vai se preocupar mais estar tomando água cheia de coliforme fecal. Onde você não vai estar preocupado com ibuprofeno de menino. Onde você não vai estar preocupado com diploma, com a sua cor, porque o seu pé é menor do que o outro, porque você nasceu com um peito maior do que o outro, porque a sua mão tem um sexto dedo, porque você tem problema de hipertensão, porque você vive uma insuficiência cardíaca, porque o seu cabelo caiu. Você não vai se preocupar se está apaixonado, amando. Você não vai se preocupar de comprar casa, não vai se preocupar do botijão de gás, não vai se preocupar de carne no fim do mês, não vai se preocupar se o real aumenta, sobe, quem é o presidente, quem é o senador. Você vai viver na cidade santa dando glória a Deus todos os dias. Tudo isso aqui vai passar, meus queridos. Toda essa dor vai passar. Todo tubo, toda sonda, toda angústia, toda depressão, tudo isso não vai virar mais lembranças, porque você vai estar na glória de lado do Deus Altíssimo todos os dias. E sabe, a gente perde a noção dessa maravilha. A gente fica muito dimensionado com as coisas, no próximo evento, no próximo calendário, e a gente se esquece que o céu tão simples está nos esperando. Uma demissão gloriosa. Aquele convite que é feito todos os dias por Deus na sua vida, dizendo: vem a mim, renuncie, segue-me. Ele continua a fazer aquele mesmo convite que ele fez ao jovem rico, que ele fez a Marta, que ele fez a Maria, aquela mulher que tinha 7 demônios, e que ele libertou dizendo: segue-me. A Mateus, um cobrador de imposto imundo, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos seus amigos, rejeitado pela própria família, odiado por todos, era tido como um leproso social. E ele olha para Mateus e diz: essa noite eu quero jantar na tua casa. Ele olha para aqueles homens, aqueles 12 homens, Pedro, um pescador rude. Ele olha para Natanael debaixo daquela figueira, com os sonhos destruídos, com a vida destruída. Sabe o que eu acho bonito dentro da história de Israel? O que eu acho fantástico na história do judeu? É que tudo que o judeu ele faz é para a glória de Deus. Ele não se forma para colocar um diploma ali e apontar dizendo: olha, está vendo que eu tenho bacharelado. Mas o judeu ele vai se formar porque ele quer, através da profissão, glorificar a Deus. Ele quer ser um advogado para glorificar a Deus. Ele quer ser um engenheiro para glorificar a Deus. Ele quer ser um médico para glorificar a Deus. Ele quer ser ali muitas vezes um técnico de apoio para glorificar a Deus. Eles vivem a vida para Deus. Eles se casam não é para mancher e multiplicar, eles se casam para a glória de Deus. Ele sai de manhã para comprar a sua comida para a glória de Deus. Eu acho lindo a oração que eles fazem, sabe? O judeu, quando ele levanta pela manhã, a primeira coisa quando ele abre o olho é recitar o chamar. Ele não se deita muitas vezes como muitos de nós, que se deita feito um cavalo, cai na cama duro dizendo: Senhor, o dia foi tão cansativo, me perdoa, não vou orar hoje. Ele nunca se deita, por cansado que esteja, sem recitar o chamar. E é uma das orações mais lindas que podemos fazer. Falar da ressurreição, meus queridos, é lembrar desse poder de Deus sobre a morte. É lembrar que se Ele venceu a morte, Ele pode vencer todas as coisas. Talvez o câncer pode ter vencido o teu corpo, os problemas podem ter vencido o teu corpo, as dívidas podem ter vencido a tua vida social,
os problemas, os trabalhos. Mas lembre-se, meus queridos, a ressurreição nos aponta para algo que está no controle, dizendo que Deus mantém o controle de nossas vidas. A terceira coisa que o coração da fé cristã nos lembra é que precisamos testemunhar ao Cristo ressurreto. Se você parar para ler novamente o texto do capítulo 15, do versículo 4 até o versículo 11, vai haver uma lista de pessoas que comprovaram a aparição de Jesus. Ele primeiro aparece a Pedro, depois aparece a Tiago, depois, olha só que coisa impressionante, aparece para mais de 500 pessoas. E Paulo, quando escreve a carta de 1 Coríntios, cita, grande parte desses já estão dormindo no Senhor, e outros ainda estão vivos. E ele fala, por fim apareceu a mim. E eu acho mais poderoso quando ele diz aqui, não só a mim, como vai aparecer para muitos outros depois de mim. Sabe quem é esses aqui? É eu e você, meus queridos. Paulo lembrou de eu e você. Ele estava dizendo, ele apareceu a mim, mas ele vai aparecer para Zé Carlos. Ele vai aparecer para Fernando. Ele vai aparecer para Samuel. Ele vai aparecer para Maria, para José. Ele vai aparecer para muitos outros que estarão na PIB de Tibiri daqui a 3.000 anos. Ele ainda vai aparecer na vida de muitos que estarão aqui depois que nossas vidas forem apenas pó na terra. Por isso eu não me importo, meus queridos, se Cristo volta hoje, amanhã. Eu tenho uma certeza que no dia que Ele voltar, Ele virá me buscar. E essa deve ser a tua certeza. Não existe coisa que dói mais meu coração, é de um crente que não tem a certeza de sua salvação. Se você não tem certeza de que se você morrer hoje, não irá para o céu, eu digo a você hoje, quando fizer o apelo ao Senhor Jesus Cristo, se converta novamente. Porque você precisa ter a certeza absoluta, que no dia que fechar esses olhos sobre a terra, quando você recobrar a consciência no outro lado, você vai estar na glória do Senhor Jesus Cristo. E é isso que tem que mover a tua fé, meus queridos. Eu não sei, eu fiz tanta coisa errada, Índrios, eu não sei se Deus vai me salvar mesmo. Eu não sei que eu ando tão esculhambado, eu ando tão sem fé. Eu ando tão envolvido nas coisas do mundo, eu ando tão sem forças. Não, meu querido. Isso é inadmissível, você precisa entender. Você precisa não só entender, mas viver essa ressurreição. Você precisa testemunhar da ressurreição de Cristo. Paulo, ele faz esse destaque dessa lista de relação. E ele nos lembra justamente que cada um de nós somos a testemunha viva dessa ressurreição. Tem uma série muito impactante que eu gosto muito, chamada The Chosen. E na segunda temporada, no primeiro episódio de The Chosen, que traduziram para o Brasil a Os Escolhidos, o primeiro episódio, ele trata da segunda temporada sobre luto. E assim, aquele episódio falou muito ao meu coração, como muitos de vocês sabem, eu tinha perdido meu pai recentemente. E um dia depois de todo o processo de enterro e aquela coisa, eu fui assistir pela primeira vez aquela temporada e foi o primeiro episódio. E aquilo me falou bastante sobre a questão da ressurreição de Jesus. O primeiro episódio começa com João, entrevistando, após o enterro de Jesus, no sábado, cada uma daquelas pessoas sobre qual foi a experiência que eles tinham tido vivendo com Jesus, para ele começar a escrever o livro de João. E ainda os discípulos estão bastante enlutados, estão chorando demais. E uma coisa que eu achei bastante interessante naquele episódio é que nenhum filme retrata sobre isso. É o luto e a dor e a saudade que cada um daqueles discípulos estava vivendo. E em certo momento ele está tomando o depoimento João está tomando o depoimento de Natanael. E Natanael começa a chorar, dizendo, eu não consigo, me dói demais a saudade que eu tenho dele. E aí Maria, a mãe de Jesus, olha para João e diz, por que você precisa escrever isso hoje? Não faz nem 24 horas que acabamos de enterrar ele. E João olha para Maria e diz, eu preciso registrar enquanto a gente está junto, porque todos nós vamos ser dispersos por amor a ele. E Maria pergunta, mas por onde você vai começar, João? João diz, talvez eu comece no início. Ela diz, no dia que ele nasceu como qualquer mortal, cheio de sangue, massa miniótica,
chorando, indefeso, sujo de palha, porque eu tive que colocar ele dentro de uma manjedoura de animal. Não existe nada especial nisso. Ele era tão frágil que eu tive medo de soltá-lo e ele abrir sua cabeça no chão. João para e olha, não, eu preciso ir mais fundo. E ali todo mundo ainda chorando do luto, da dor daquele momento. Maria, e o que pode ser mais profundo ainda do que isso? Ela diz, Abraão? Ele disse, não. Precisa ainda ser ainda mais fundo a origem de tudo. E ela diz, no Éden? João para e pensa, o que é mais profundo do que o Éden? Naquele momento os discípulos começam a chorar de saudade e de dor. Naquele instante, bate um vento na porta e abre a janela. E um vento impetuoso começa a passar na porta, agitando todos eles, como se fosse o Espírito Santo consolando o coração daquelas pessoas que há 24 horas estavam ali com o choque da morte de Jesus. E João olha e diz, o que é mais poderoso que o vento? Maria diz, o Verbo. Ele diz, encontrei o início do meu livro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos, eu trago esse trecho do primeiro episódio da segunda temporada desta série para falar justamente desse terceiro ponto. Porque não existe nada mais poderoso na vida de um crente do que ele ser a testemunha desse Cristo ressurreto. Em meio ao luto, em meio da dor, em meio diante da perca, em meio diante do medo, aqueles homens estavam sendo caçados como baratas dentro de Roma. Eles tinham acabado de perder a coluna, o sustento, o âmago moral, a aflição que eles estavam tendo naquele coração era incomensurável. João Alexandre traduz um dos seus mais belos hinos, chamado Eu Vou Pescar, quando ele fala sobre as primeiras 24 horas de Pedro sem Jesus Cristo. E é um dos hinos mais lindos na hinologia brasileira, onde traduz justamente aquela perca. Mas diante de toda essa dor, diante de toda essa aflição, o que é que ele queria trazer como lição para cada um de nós depois daquele estágio de morte e crucificação? É que a ressurreição dele nos lembra de sermos a testemunha de seu milagre vivo. Hoje as pessoas têm vergonha de falar sobre Jesus, de ouvir sobre Jesus. Ana Campagnolo, em um documentário recente pela Brasil Paralelo, diz que existe uma pesquisa brasileira que enquanto mais profundo academicamente você chega, saindo do bacharelado, para a pós, para o mestrado, para o doutorado, mais você se distancia emocionalmente de sua família e mais você se distancia com isso da sua fé religiosa. Porque existem muitos universitários, muitos crentes, muitos irmãos frios. Não é porque a universidade é fria. Eu já passei pela universidade 2 vezes. E nenhuma delas me corrompeu. Mas é porque nós estamos entrando adoecidos dentro da academia. E quando entramos doentes, sem primeiro curar nossas vidas, sem ter a certeza daquilo que acreditamos, as teorias, os professores ateus, as ideologias, o marxismo latente que existe lá dentro, o progressismo, onde eles não vão chamar nem mais de religião, mas estão chamando agora de filosofia espiritual. Eles não estão mais perguntando qual é a tua religião. Tu professa o quê? Veja que nível desumano chegou. Um dos países mais católicos do mundo. É inadmissível que dentro das academias não tenha nem 50% de professos de Jesus Cristo. Mas sabe por que quando faz essas pesquisas as pessoas não se declaram cristãs dentro? Porque eles têm medo de professar Jesus Cristo lá dentro. Está valendo mais a bolsa do PIBIC, o orientador do TCC, o diploma que eles vão ganhar no final do mês, a banquinha que ele vai conseguir, o artigo que vai ser publicado na revista. E eles não pedem nada em troca. Tudo o que eles querem dizer, negue a Jesus. Não cita Jesus no teu artigo. Não fala de Jesus aqui dentro. Você vai levar um texto de Buda. Oh, que filosofia linda.
Você vai levar um texto de Christmas, que coisa maravilhosa. Você vai levar um texto de Karl Marx, que tesouro maravilhoso. Mas não existe confusão pior dentro da universidade do que você abrir as Escrituras Sagradas e citar um versículo lá dentro. Sabe por quê, meus queridos? Porque eles querem banir a Bíblia do coração das pessoas. E muitos de nós estamos negociando Jesus Cristo para conseguir estar dentro da roda daqueles escarnecedores. E não precisa entrar na universidade, não. Nós estamos negando a Jesus Cristo para entrarmos no hall do amigo da empresa, para que a gente possa ser convidado para happy hour da sexta-feira, para que a gente tenha uma oportunidade. A gente nega Jesus para que a gente possa descolar aquela menininha, aquele rapazinho. A gente nega Jesus Cristo para que a gente não seja descoberto na escola, no trabalho, na nossa vida. A gente nega Jesus Cristo para que a gente possa entrar naquele bom escritório de grande nome, para que a gente possa entrar dentro de uma instituição. Nós estamos com vergonha de Jesus. Nunca vi tanta gente com vergonha de Jesus. As pessoas não colocam o nome de Jesus nem mais nos seus perfis. Sabe por que isso tem acontecido, meus queridos? Porque temos amado o mundo. Alguns dias atrás, uma pessoa testemunhou que um casal que recém-divorciou-se, a mulher disse: se meu marido tivesse pedido, eu tinha ido beber. Eu tinha ido dançar com ele. Eu tinha ido para o mundo com ele para salvar o meu casamento. Aquela mulher era cristã evangélica. O que eu quero dizer a vocês, meu querido? Parece chocante o que eu vou te dizer agora. Mas nesse mundo, nada vale a pena perder se você perder Jesus Cristo. Nem seus filhos, nem sua esposa, nem seu casamento, nem seu emprego. Nada vale a pena perder se você perder Jesus Cristo. O que foi o sacrifício de Abraão? Um homem que esperou mais de 40 anos para ter um filho. Quando aquele filho nasce, Deus olha para aquele homem e diz: eu quero teu filho como sacrifício. Aquele homem bota aquele menino no cavalo, sobe o Monte Sinai. Quando ele está prestes a imolar o menino, o anjo coloca a mão entre ele e o cutelo, aponta para uma figueira, e ali naquela figueira está preso um carneiro para realizar o sacrifício. Deus disse: não precisa tu fazer isso, porque eu sei que tu és um amigo de Deus. Mas eu creio que se Deus chegasse para a coisa mais importante de nossa vida hoje, muitos aqui deixariam de servir a Deus. Basta uma doença, basta um filho especial, basta a notícia de um câncer. As pessoas, quando estão nos últimos dias de vida sofrendo, as coisas que elas mais falam são: Deus me abandonou. Por que a pessoa diz isso? Porque é inadmissível para ela que Deus tire a coisa mais preciosa e a última que lhe restou, que é a sua saúde. Mas diante de Deus, meus queridos, nós não estamos servindo a Deus aqui para morrer dormindo. Nós não estamos aqui servindo a Deus para juntar 10 mil reais no final da poupança, no final do ano. Não estamos aqui servindo a Deus para trocar de carro no próximo ano, para conhecer Bariloche, Estados Unidos, Grécia. Nós não estamos aqui para passar o próximo Natal em Gramado. Talvez você vai morrer e jamais vai sair de Tiberi 2. Mas tenha uma certeza, você vai conhecer uma pátria que nem todas as pessoas vão ver. A pátria celeste, meus queridos. Mas isso depende daquilo que você vai de Deus. Para concluir, meus queridos, precisamos entender que a morte de Cristo é um evento único e perfeito. Não precisa mais ninguém morrer. Não precisa você doar mais aquilo que você não tem. Todos os nossos inimigos foram esmagados naquela cruz. O diabo já foi derrotado pelos nossos pecados. Não pense que você é uma pessoa imperdoável. Não pense que você dá cabo da sua vida. Você vai estar colocando fim ao seu sofrimento. Dê uma chance a Jesus Cristo de transformar a sua vida. Muitas vezes você está há 10, 15 anos na igreja, já está saturado de tudo isso aqui. Você já está cansado das mesmas pregações.
do mesmo sistema, da mesma instituição, das mesmas coisas. Você não aguenta mais, já está vindo de saco cheio para tudo isso aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Jesus Cristo ainda quer ter algo contigo, meus queridos. Dê uma chance a Ele. Não olhe para homens, não olhe para a instituição, não olhe para profetas, olhe para a mensagem do profeta. Não olhe para a igreja composta de pessoas doentes, porque as igrejas são cheias de ex-prostitutas, ex-mentirosos, ex-pilantras, ex-doleiros, ex-drogados, ex-mentirosos, ex-prostitutos. Aqui existe um ex de tudo. Ah não, mas eu nasci e cresci no evangelho. Mas você ainda é um pecador. Aqui são feitos de pessoas imperfeitas. Aqui é um hospital. Você não vai encontrar sãos dentro do hospital. Você vai encontrar doentes. Você vai encontrar pessoas que vão fofocar a tua vida. Você vai encontrar pessoas que vão entrar no teu story só para te falar mal de você. Para ver o que você está fazendo, o que sua esposa está fazendo, o que seu esposo está fazendo, o que o seu filho deixou de fazer. Você vai encontrar aqui pessoas que dão a paz do Senhor e na próxima esquina está falando de você. Você vai encontrar aqui pessoas adoecidas, pessoas que têm a língua ferina, mas também você vai encontrar cura, libertação, santidade, propósito, proclamação, edificação. Você vai encontrar aqui o Deus vivo que em nenhum outro lugar encontrará. Porque eu desconheço em todo lugar no Brasil a instituição que mais liberta pessoas do que é chamado a Igreja do Senhor. E nós libertamos drogados sem pedir nada em troca. Nós juntamos famílias que já estavam despedaçadas. Nós destruímos divórcios. Nós destruímos muitas vezes mentiras. Nós conseguimos unir famílias antes esfaceladas. Conseguimos tirar o menino que está lá dentro da boca. Conseguimos libertar a prostituta que está ali na lagoa. Conseguimos tirar alcoólatras. É neste lugar, onde dessa mesa de cirurgia chamada igreja, onde Deus nos trata todos os dias. Se você for ficar procurando pessoas perfeitas, você não vai se firmar em instituição nenhuma. Em religião nenhuma, em lugar nenhuma. Eu não estou aqui querendo vender um Jesus perfeito, uma vida perfeita. Não, meus queridos. Augusto Nicodemos tem uma frase bastante interessante quando ele diz: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada segura. Eu não estou prometendo que o teu filho não vai adoecer, que talvez você não morra entubado, que talvez você andando num carro, você possa perder sua vida. Ou talvez seu filho, sua esposa, alguém que você ama seja tirado de você. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que você tem que se lembrar que no momento de maior dor que você for enfrentar, ou estiver passando, ou aí do outro lado da internet você esteja vivendo, lembre-se que Deus está com a sua mão e o seu filho com aquele buraco da cruz do Calvário estendido, dizendo: me dê a oportunidade de ajudar você a passar por isso. Tenha fé nele. Os jovens estão perdendo as suas vidas por nada. E aqui eu falo uma mensagem especial, principalmente para os jovens que estão lotados de ansioso, cortando seus pulsos, destruindo as suas vidas, pensando em morrer. Coloque as suas aflições em Jesus Cristo. Coloque as suas ansiedades. Coloque os seus traumas. Coloque as suas incompreensões em Jesus Cristo. Mesmo que se você achar que o mundo está todo contra você, mas dê esse voto de confiança a Jesus. Há 2 semanas atrás, um jovem pulou da escada do Cinépolis, no Maneira Shopping, se esbagaçou todo lá embaixo. Poucas horas depois, outro na escada pulou do andar da Domus. Alguns dias atrás tivemos a notícia de outros que pularam se jogando na frente de um carro. Nós estamos vivendo época em que as pessoas estão num impacto tão grande de suas vidas, que desesperadas elas estão correndo para tirar a sua vida. Mas não tome esse tipo de decisão na sua vida. Principalmente se você está passando por desejos suicidas essa noite. Coloque a sua aflição diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que dívidas vai passar,
angústias vai passar, lutos vão passar, percas vão passar, amores vão vir, amores virão, vão se ir, vão ir. Mas a sua vida, a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ela deve ser permanente. Deus te deu um dom precioso que era a vida. Eu encerro com as palavras de Billy Graham, um famoso evangelista. Billy Graham, antes de morrer, 3 dias antes, relata ao seu amigo as seguintes palavras. Um amigo dele disse que na sexta-feira, Billy Graham desceu pela escada na última vez. E a um de seus velhos amigos, poucas horas de morrer, seu amigo perguntou a ele: Billy, você tem medo da morte? Ou de se você morrer se perder? O evangelista Billy Graham olhou para ele e disse: o quê? Eu temer a morte? Eu perdido? Ora, se o meu Salvador quiser me mandar para o inferno, eu vou para o inferno ressoando, gritando glória, 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 glória ao meu bendito Jesus. Até o inferno ressoar, dizendo glória, glória, glória ao meu bendito Jesus. Vai chegar uma hora que o Satanás miserável vai chegar perto de mim e vai dizer: Billy, Billy, isso não é um lugar para você estar glorificando. Saia daqui, vá-se embora para o céu, Billy. Então eu vou para o céu gritando glória, 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 louvado seja Deus. Pouco depois Billy disse glória. E essa foi a última palavra que o evangelista Billy Graham disse, vindo a falecer em sua cama. Que a gente venha ter a mesma firmeza de Billy Graham. Eu levo para mim o último vídeo que Russell Shedd gravou 2 dias antes de morrer. Eu tinha uma paixão enorme por aquele homem. Muito do que eu aprendi foi através de Russell Shedd. Onde ele estava, eu fazia um esforço para ir, não por ser ele, mas pela serenidade e a paz que ele falava. E eu chego a me emocionar no último vídeo que ele fala 2 dias antes de morrer, sentindo dores incomensuráveis que nem mais a morfina conseguia deter. E ele fala algo bastante interessante que eu jamais me esqueci. Ele disse: eu estou indo tranquilo e com o dever cumprido de que preguei o evangelho. E essas dores que eu estou sentindo no meu corpo não é nada se comparado aos cravos que o meu Salvador enfrentou por mim. Por isso, todos os dias que o câncer dói nos meus ossos, eu glorifico ao Senhor, porque há um dia a mais que eu estarei perto dele. Aquilo foi um tiro no meu coração. 2 dias depois a gente recebe a notícia que Russell Shedd faleceu. Eu espero que cada um de nós chegamos naquele dia glorioso, que é o dia que o Senhor vem buscar. Eu não sei quantos de nós. Alguns terão tempo de dizer suas últimas palavras, outros irão de repente, outros irão depois de um estado de coma, outros irão um pouquinho cada dia, até o Senhor decidir. Mas não importa o dia que o Senhor levar você, nem como vai levar você. Minha mãe se chocava muito quando dizia mesmo assim: mas fulano era um crente tão fiel e morreu de uma morte tão feia. Puxa vida, Isaías foi cerrado no meio, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foi jogado do pináculo do templo, e tantos outros irmãos nossos na Eritreia morrem deitados na própria fezes dentro de containers, unicamente porque foram pegos com a Bíblia na mão. Mulheres na Venezuela que dizem: não abandonarei Cristo jamais, mesmo depois da sua aldeia ser destruída, da sua casa ser destruída, delas verem o Bucugarã destruir a cabeça do marido delas de paulada, dos filhos serem assassinados e delas ininterruptamente serem estupradas. E depois de passar por tudo isso, aquelas mulheres olhar assim e dizer: eu não abandonarei Jesus por nada. Isso é fé, meus queridos. E a gente não quer vir para a igreja porque a nossa unha de gel quebrou, porque não deu tempo de passar o laque no cabelo, porque a gente só tem um vestido e os irmãos vão perceber. Aquele pessoal está morrendo por amor a Cristo.
estão morrendo dando glória a Deus. E por mais que o Boko Haram, que os pastores de cabra fulanes, que os guerrilheiros venezuelanos vai lá, destrói aquelas igrejas, no outro dia eles vão reconstruir de novo. Aí 15 dias depois eles vão, mata tudinho, derruba a igreja. Os que sobrevivem vão lá e constroem novamente. E antes era 30 irmãos, agora são 15. Agora só sobraram 10. E vai chegando, diminuindo. Quando fica só o pastor, muitas vezes viúvo e 3 membros, sozinho reconstruindo aquelas igrejas. E muitas vezes os missionários do Portas Abertas chegam lá e perguntam: por que vocês ainda continuam aqui? Vão embora, a gente quer salvar a sua vida. E eles falam as palavras de Paulo, de que vale o mundo inteiro ganhar se a gente perder nossa alma. Importa servir a Deus. Talvez a psicologia chame esses homens de doentes. Talvez o mundo chame de fanático. Eu chamo essas pessoas de verdadeiros mártires da fé. E eu espero que Deus encontre essa coragem que encontra naquelas viúvas da Venezuela, que encontre no seu coração o fogo que existe dentro daqueles missionários na Eritreia, daqueles homens que estão nos campos de concentração da China comunista, onde muitos aqui louvam tanto o comunismo, quando muitos de nossos irmãos estão morrendo porque não podem andar com a palavra de Deus, onde têm os seus órgãos traficados para as famílias ricas do Japão, da China, só porque estavam portando uma Bíblia Sagrada. Você tem que ter fé, meus queridos, fé suficiente para que, se alguém botar uma arma na sua cabeça e dizer a você: você quer Jesus Cristo ou morrer? Você preferir ter seus miolos estourados, mas não negar a Jesus. Não se apega com as coisas desse mundo, não. Quando você morrer, todas as dívidas vão ser perdoadas. Nem se preocupe que não vai ficar para viúva, por viúvo. Não se preocupa porque os meninos estão pequenos, do leite de amanhã, da fralda. Deus vai cuidar de todos. Mas aprenda a valorizar a tua fé. Não se pega com casa. Não se pega porque a goteira está aumentando, porque o gesso está caindo. Não se apega porque a grama está não sei quantos dias sem cortar. Não se apega porque você está contando moeda para comprar água mineral. Você lembra que tudo isso vai passar. E a gente vai estar no céu um dia, rindo, lembrando desses dias. Cícero Nogueira tinha um hino muito lindo. Ah, como faz falta a gente ouvir esses hinos lindos. Quando ele dizia: tudo de graça para você. Não vai precisar mais se preocupar com a conta d'água e luz, do telefone ou gás. Pois existe uma linda morada lá no céu, esperando, cheia de paz para cada um de nós. Já dizia Cícero Nogueira em seu LP em 89. E é esses hinos que a gente precisa lembrar nos nossos corações. Talvez possa parecer uma coisa cafona, fora de ética, mas sabe o que eu acho lindo nesses hinos? É que eles avivavam os nossos corações, lembrando que existe um céu nos esperando. E minha função na mensagem dessa noite não é te lembrar, te dar uma motivação, te dar um novo fôlego, dizer que tua vida vai mudar, que tudo vai ser melhor. Essa noite eu quero te trazer uma lembrança que existe um céu de glória esperando por você, que Cristo ressuscitou, que assim como está escrito lá no credo, a primeira confissão de fé da história, que o Senhor Jesus Cristo padeceu, morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, visitou a morada dos mortos, está vivo ao lado da direita do Pai. Que você lembre todos os dias. Quando você abrir o contra-cheque, recita isso. Quando você abrir as contas, recita isso. Quando receber o diagnóstico, recita isso. Quando olhar para os meninos e ver: Senhor, está faltando a mensalidade desse mês, recita isso. Quando sair dos exames, recita isso. Mas não esqueça, meus queridos, que Ele ressuscitou. E isso é o maior presente que Ele poderia te dar. Não existe coisa maior do mundo do que você saber que vai passar pela morte. Ela é inevitável. Todos nós vamos passar por ela. Todos nós um dia vamos ser velados aqui, nesse meio, ou numa casa de velório.
nesse mesmo centrinho aqui que estamos reunidos todas as noites, se ainda estivermos por aqui. Mas vamos lembrar de uma coisa, que um dia vamos estar com o Senhor Jesus Cristo, louvando e engrandecendo o seu nome, e todas as lágrimas serão enxugadas de nossos olhos. Não haverá morte nem dor, mas apenas a glória do Deus vivo preenchendo os nossos corações. Fecha teus olhos nesse momento. Gostaria de convidar o pastor Vencias. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo coração da nossa fé, que é a ressurreição do teu nome, que é a prova viva que tu estás diante de cada um de nós. Que tu possa cada dia mais fazer com que o teu coração seja o nosso coração, que a tua evangelho seja o nosso evangelho, que assim como aquelas 500 pessoas, Pedro, Maria, que assim como aqueles discípulos que estavam chorando, como retratado naquele episódio daquela série, nós possamos ter aquele consolo daquele evento e lembrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vivemos a sua glória, a glória do Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor Messias. Glória ao Senhor. Quantos foram abençoados nessa noite por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e Ele cuida de nós em todo o tempo. E desta feita, falando poderosamente aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus a cada momento. Amém? E eu tenho certeza absoluta, que assim como Ele falou poderosamente ao meu coração, Ele falou ao seu. E talvez você agora esteja se perguntando, como um certo carcereiro teve a oportunidade de ouvir Paulo falar do amor de Jesus e ver a glória de Deus. E aquele carcereiro perguntou a Paulo: e agora, o que é que eu faço? Talvez você possa estar se fazendo essa pergunta. Eu vou usar da mesma palavra qual o apóstolo Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, ao ponto de se desprender de todas as coisas dessa vida, seja boas ou ruins, mas confiar plenamente no Senhor. É isso que Ele quer de você. Eu quero nesse momento dar a oportunidade, se há alguém entre nós que adentrou aqui nessa noite e ainda não teve a experiência com Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, porque o Espírito Santo falou ao seu coração, queria pedir que você pudesse levantar uma das suas mãos assim. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos. Alguém ouviu essa voz, essa palavra poderosa, está afastado dos caminhos do Senhor, mas entendeu que precisa voltar imediatamente aos caminhos do Senhor? Se há alguém assim também, levante uma das suas mãos, dizendo que se arrepende dos seus pecados e quer voltar aos caminhos do Senhor. Alguém? Não havendo, nós não vamos insistir, e nós queremos agradecer a Deus por nos proporcionar estar em sua presença, ouvir a sua voz através da sua palavra. E como é bom, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que você sairá daqui diferente da forma como você entrou. Não por emoção alguma, mas porque o Espírito Santo tratou com você nessa noite. Em nome de Jesus. Nós estaremos encerrando, mas antes, nós queremos dizer que este culto foi um culto apresentado a Deus pela irmã Cida e pelo irmão Wellington. Eles estão fazendo 40 anos de casados, amém? 40 anos de casado. A irmã Cida, por favor,
vem aqui do lado do seu esposo. 40 anos de casados, irmãos, é bodas de esmeraldas. Fiquem de pé, por favor. O Elton e Cida, por favor, fiquem de pé. Eu queria que a igreja pudesse dar uma salva de palmas, em nome de Jesus. Para a glória do nosso Deus, podem sentar-se. Podem sentar, que Deus Ele continue os abençoando e que vocês a cada dia possam ser um testemunho vivo de família, de homem e mulher que honram os seus votos diante de Deus e diante das testemunhas as quais estiveram naquele dia qual foi firmado o enlace matrimonial. Quero dizer também que ao final do culto temos ali ao lado uma cantina novamente. Você pode continuar se deliciando e investindo no reino de Deus, contribuindo com a obra do Senhor. E o último aviso é que próximo sábado, às 19h30, dia 11 de junho, nós estaremos realizando ali no Ágape Recepções o jantar dos namorados. Quantos já compraram os ingressos? Levanta a sua mão assim. Falta muita gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos pouquinhos ingressos. Pouquinhos mesmo. Glória a Deus por isso. Então você ainda pode hoje procurar a irmã Josélia, que estará no Espaço Gospel. Tá certo? E de hoje até no máximo quarta-feira. Tá bom? Se você não conseguir ou não for procurar até quarta-feira, tá certo? Na quinta-feira as vendas já estarão encerradas, tá bom? Só venderemos os ingressos até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus, porque precisamos deliberar as organizações de todo o evento, tá certo? Então, se você ainda deseja ir, nos procure no final do culto, a irmã Josélia, em nome de Jesus. Se coloque em pé para que possamos orar. Quantos estão precisando de oração? Quero que você ore pelo seu irmão, Ore pelo seu irmão, ore pela igreja do Senhor, para que juntos nós possamos nos fortalecer uns aos outros, glorificando o nome de Deus, passando pelas provas, mas de mãos dadas, ligados uns nos outros e principalmente no Senhor. Toda a programação da semana segue com os cultos na escola bíblica. Na próxima terça-feira, quarta-feira, o nosso culto de oração e doutrina. Então se envolva com as coisas do Senhor e cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, porque nós não somos merecedores, ó Deus, mas a tua graça, o teu amor nos alcançou. Através da morte do teu filho naquela cruz, Deus, que ali, demonstrando o teu imenso amor, a tua graça nos alcançou. E hoje, Senhor, nós somos salvos porque nós cremos, não apenas na morte de Jesus, mas na sua ressurreição. Ó Deus, no milagre o qual Ele assim também viveu, de ser ressurreto e se apresentar diante, Deus, de tão grande comunidade, Deus, de testemunhas. E nós louvamos ao Senhor porque o teu filho orou por nós, porque ele intercedia pelos que creriam no teu nome, aqueles que não o viram, mas que creriam na tua palavra através do seu ato. Deus, e essa fé nos alcançou, Senhor. E nós te louvamos porque, ó Deus, nós vivemos em um mundo de dificuldades e lutas, as quais a cada dia o inimigo tenta tragar as nossas vidas, mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela nos sustenta, ela nos fortalece, ela é aquela a qual Ele disse, e está se cumprindo, que passaríamos por aflições, mas Ele estaria conosco. E nós te louvamos porque Ele está conosco, Ele está entre nós, está em nós a cada dia, sustentando as nossas mãos, abrindo os nossos olhos para continuarmos, seguir em frente.
glorificando o teu santo nome, Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja diante do teu altar, os teus filhos que estão precisando, Senhor, das tuas respostas de orações, que estão, Deus, diante de ti, pedindo, batendo em portas, Senhor. Toma-os diante do teu altar e responde conforme a tua santa palavra, conforme a tua boa e perfeita vontade, Deus maravilhoso. Dá-nos uma semana, Senhor, de paz. Dá-nos uma semana, Deus, de busca, de conhecer mais e mais a Ti, de glorificar a Ti, Senhor, de entender e praticar, ó Deus, o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos, ó Deus, que, ó Deus, estão passando por enfermidade, toma-nos em Teu altar, Senhor, cura-os para a glória do Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, que todas as setas e ciladas as quais, ó Deus, têm sido preparadas pelo inimigo, que caiam por terra, em nome de Jesus, e que os Teus filhos, Senhor, continuem caminhando, glorificando o Teu santo nome. Nós te oramos gratos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a igreja aqui, em Tibiri 2, repouse sobre a tua igreja, Deus, perseguida na Venezuela, na China, em todos os lugares do mundo, hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.